Levanta-se Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 15. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 15. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 15. Vamos falar hoje um pouquinho sobre relacionamentos, ressuscitando as amizades. Eu vou ler. Disse Jesus: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Porém, eu vos chamei amigos, porque vos comuniquei tudo o que ouvi do meu Pai. Eu vou ler de novo. Disse Jesus: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Porém, eu vos chamei amigos, porque vos comuniquei tudo o que ouvi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu, com o tema desta noite, ressuscitando as amizades. Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre amizades, nós precisamos entender um conjunto de coisas. E talvez você há de concordar comigo que nunca foi tão difícil lidar com pessoas como nos nossos dias, não é mesmo? Eu, como fui executivo de empresas durante 20 anos, eu posso dizer que talvez o maior problema da empresa não era financeiro, mas era pessoas. Fui também coordenador de movimento, de pastorais, de paróquia, durante toda a minha vida. E posso dizer para você que o problema talvez nunca foi dons, pessoas, carismas, liturgia, mas sempre foi pessoas. Enquanto missionário da comunidade há 9 anos, completo agora nesta semana 9 anos de vida comunitária. Posso dizer para você que viajando pelo Brasil, conhecendo muitas comunidades e dentro da própria comunidade Filhos de João Batista, temos vários problemas. Mas talvez o maior problema que nós temos chama-se pessoas. Relacionar-se com pessoas nunca foi tão desafiador como nos nossos dias. No trabalho, o tempo todo nós somos afrontados. Hoje, no trânsito, ninguém respeita mais ninguém. Por qualquer coisa se fecha, por qualquer coisa se briga, por qualquer coisa hoje se chega aos extremos, até mesmo de matar o outro, fisicamente. E também hoje existe o matar o outro com a própria língua, com o olhar, ou matar o outro também dentro do coração. Então, o lidar com pessoas parece que cada vez vai ficando mais difícil, mais insustentáveis, a ponto então de pessoas querem dizer: eu não quero mais saber de gente, eu não aguento mais lidar com pessoas. Talvez você mesmo já tenha dito isso, eu já disse isso em determinados momentos da minha vida e dias também. Não dá mais para lidar com gente, não tem como mais lidar com pessoas. Primeiro porque, dadas as diferenças, cada um de nós temos um temperamento diferente, nós temos manias diferentes, pensamentos diferentes, ideais diferentes, expectativas diferentes, sonhos diferentes, maneiras de reagir diferentes. Ou seja, Deus nos fez cada um de uma maneira única. Por isso que nós somos chamados de indivíduos. Por que indivíduos? É individual. Deus nos fez cada um do seu jeito. Ninguém é igual a ninguém. Eu tenho 2 filhos, o Benjamin e o Juan Felipe. São filhos, os dois, são irmãos, mas são completamente opostos um do outro. Talvez na sua casa também seja assim, o irmão não é igual ao outro. Eu, Eduardo, tenho uma irmã,
tenho uma única irmã, ela é mais velha do que eu, mas eu da minha irmã, nós somos completamente diferentes, em temperamentos, em gostos, em reações, em ações, e assim acontece em todas as áreas. Dentro da nossa casa somos seres diferentes, um filho não é igual ao outro, marido e mulher são diferentes, um filho é diferente do pai, o pai é diferente da mãe, a mãe é diferente do filho, e assim sucessivamente. Imagina agora dentro de um trabalho, onde cada um vem do seu jeito, onde o único interesse naquele local é monetário. Imagina uma comunidade, então, onde Deus vai chamando cada um do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e como Ele quer. Então, ou seja, cada vez mais vai ficando insustentável essa convivência. Nos grupos de orações, Deus vai pegando as pessoas e vai reunindo nas pastorais, na pastoral familiar, no cursilho, no ECC, na catequese, no curso de ministros, enfim. Deus vai congregando os seus filhos, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um com as suas qualidades e defeitos, cada um com as suas manias, cada um com seus temperamentos e formas de agir, tudo diferente. Então, ou seja, lidar com o ser humano parece que cada dia vai ficando impossível, parece ficando cada vez mais insustentável. E então a gente vai tentando lidar com tudo isso, a gente vai tentando conviver, e então colocar em prática aquilo que Jesus mesmo disse em João 13:34, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o mundo ideal seria isso, um mundo de amor, como Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O mundo ideal, todo mundo se ama. No mundo ideal, todo mundo vive a partilha de Atos dos Apóstolos. Vejam como eles se amam. Né? No mundo ideal, as pessoas dão um ombro para o outro. No mundo ideal, as pessoas aconselham a outra. No mundo ideal, as pessoas abraçam, amam, beijam, dão carinho. No mundo ideal, ninguém julga, ninguém cancela, ninguém bloqueia. Mas isso, infelizmente, é o mundo ideal. Porque no mundo real, infelizmente, quem deveria dar colo é quem abandona. Quem deveria beijar é quem joga para fora. Quem deveria acolher é quem repulsa. Infelizmente, no mundo real, as coisas não é assim. O amai-vos uns aos outros é amar a si mesmo, o meu umbigo, e o outro que se lasque. E isso eu estou dizendo em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Sem tirar nada. Nada, nada. No mundo ideal, no mundo real, hoje nós vivemos a era da geração do cancelamento, do bloqueio. Qualquer coisa eu vou lá e paro de seguir. Ou eu cancelo, ou eu bloqueio, ou eu silencio, ou eu dou dislike, ou eu dou um unfollow, paro de seguir. Nós vivemos hoje essa geração do cancelamento. É uma geração mimimi, é uma geração que não sabe, nunca vai conseguir alcançar a abundância nos seus relacionamentos. Por quê? Porque não sabe lidar com confrontos. Não se pode falar nada, não se pode lidar com as diferenças. Então, o mundo ideal é o que Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Mas no mundo real, as coisas não são bem assim. No mundo real, os haters estão aí de plantão e viraram especialista em tudo quanto é que é assunto. Tudo que você fala tem alguém para criticar. Tudo que você fala tem alguém doutor e PhD para atacar. A fofoca hoje, ela corre em velocidade de internet e banda larga. Então a gente vive esse confronto do mundo ideal, onde todo mundo se ama, onde todo mundo vive a partilha de Atos dos Apóstolos, com esse confronto da realidade, onde nós vivemos a geração do cancelamento, a geração do bloqueio, a geração do unfollow, a geração do dislike. E assim nós vamos tentando sobreviver a tudo isso. E é por isso que é tão difícil hoje lidar com amizades. Talvez você esteja dizendo para você mesmo, eu digo para mim, quantos são os amigos que você tem? Se eu te perguntasse agora, quantos que você me diria? Amigos, eu estou dizendo amigos. Eu sou rodeado de pessoas, muitas pessoas, mas eu tenho amigos na palma da mão. Então nós precisamos entender essas coisas. Nenhum relacionamento vai subsistir sem o dar e receber. Nós precisamos entender isso. Todo relacionamento, seja ele de amizade ou não, seja ele familiar ou não, seja dentro do casamento ou não, é preciso existir essa troca de dar e receber. Nenhum relacionamento vai existir somente pelo dar. Nenhum relacionamento vai existir apenas só pelo receber. Se eu só dou, chega uma hora que cansa, esgota.
E infelizmente nós vivemos isso. Tem pessoas que vivem o tempo todo esperando serem servidas. As pessoas querem que a gente trate elas bem, as pessoas querem que a gente trabalhe elas, as pessoas querem que a gente faça tudo por elas, mas quando chega a sua vez, eu não sei, eu não entendo, eu não sei como é que funciona. A pessoa, não existe esse relacionamento de dar e receber. Infelizmente nas amizades também funcionam assim. E nós então precisamos aqui, eu quero trabalhar com você nesta noite, algumas classificações de amizades, que nós precisamos entender. Eu confesso para você que eu descobri isso há pouco tempo na minha vida, mas porém eu entendi o quanto isso foi libertador, quanto isso foi um cair de escamas na minha frente. E eu passei a viver muito mais leve, porque quanto menos expectativa, menor é a sua decepção. Vou repetir. Quanto menos expectativa, menos decepção. Se você quiser, escreve isso no chat. Quanto menos expectativa, menos decepção. É isso mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós nos frustramos com as pessoas porque nós colocamos expectativas demais sobre elas. Expectativa essa que você precisa entender que ninguém tem obrigação de corresponder. Assim como você também não é obrigado a corresponder às expectativas que os outros põem sobre você. Mas nós temos essa mania de esperar que as pessoas façam, talvez aquilo que a gente faça. E você precisa entender, se você é bom e se você faz algo de bom pelas pessoas, faça porque a sua essência é boa. Mas não faça por esperar nada em troca, porque muitas vezes essa troca não vai acontecer. E você não pode se decepcionar e se frustrar por isso. Então não crie expectativa sobre as pessoas. Quanto menor a expectativa, menor é a decepção. E muitas vezes, as outras pessoas que você está esperando por elas, elas não vão dar, porque elas não têm para dar. É isso. As pessoas não dão, não é porque elas não querem, mas é porque elas não têm para dar. Eu, Eduardo, por exemplo, eu sou muito apegado com meu pai e com minha mãe. Então até hoje, 9 anos morando em Minas Gerais como missionário, meus pais moram no Paraná. Até hoje eu sinto a falta do meu pai e da minha mãe. Num domingo como esse, como eu gostaria de ter podido passar na casa da minha mãe, eu tinha essa mania. Todo domingo eu passava na casa da minha sogra e passava na casa da minha mãe. Eu sofro ainda com isso até hoje. Isso é falta de Deus? Não. Isso não é certeza da vocação? Não. Isso não é estar certeza do seu chamado? Não tem nada a ver. Isso é saudade, porque eu fui criado com papai e com mamãe. Agora as pessoas às vezes criticam isso por quê? Porque elas não tiveram isso nas suas famílias. Então eu não posso esperar que elas entendam o meu sentimento, porque elas não tiveram relacionamento familiar. Está me entendendo? É isso. Então, ou seja, não adianta eu esperar que as pessoas vão entender a saudade que eu tenho da minha mãe e do meu pai, se elas nunca tiveram um bom relacionamento com o pai e com a mãe delas. Para mim, meu pai e minha mãe é extremamente importante na minha vocação, no meu chamado, no meu ministério. Para as pessoas, tem gente que não liga. Tem gente que não está nem... Ok, cada um, entende? Quanto menos expectativa, menor é a sua decepção. E como é que a gente faz isso? Vou pegar eu, por exemplo? Não. Vou pegar quem? O nosso maior exemplo. Ele, Jesus Cristo. Jesus tinha círculos classificatórios de amizades. Você sabia disso? Jesus classificava, sim, os seus amigos. Vou te explicar. Jesus tinha aproximadamente 500 discípulos. 500 discípulos. Desses 500 discípulos, que eram aqueles seguidores, ele separou 12, que nós chamamos de apóstolos. Desses 12, Jesus separa 3. Pedro, Tiago e João. Veja só. Jesus tinha 500 pessoas, que eu quero chamar de relacionamento estratégico. Repita comigo. Relacionamento estratégico. É a primeira classificação de amigos que eu e você precisamos ter. Segunda classificação de amigos através de Jesus Cristo. São os que nós vamos chamar de relacionamentos necessários. São os 12. Os 12 faziam parte de um relacionamento necessários. E desses 12, Jesus separa 3 para ser amigos íntimos. Pedro, Tiago
e João. Você está entendendo? Ou seja, Jesus andava com muita gente. Jesus era sempre rodeado por pessoas. Mas quem acessou o coração de Jesus foram 3: Pedro, Tiago e João. Então eu, Eduardo, sou cercado de pessoas, mas quem acessa o meu coração são poucos. E assim também tem que ser no seu. E qual que é o grande problema que nós temos? Nós misturamos tudo. Nós achamos que todo mundo é amigo íntimo, sendo que na verdade a pessoa não passou de um relacionamento estratégico. Quem é os relacionamentos estratégicos, Eduardo? São aquelas pessoas que não te amam no primeiro momento. Elas estão com você, me entenda pelo que eu vou dizer, apenas por um interesse, por algo de bom que você pode oferecer para elas. Então é uma junção de interesses. O que nós vamos chamar do mundo corporativo de networking. Não é tão comum no mundo empresarial. É necessário fazer networking. O que é networking? É um interesse. Então eu me aproximo de uma pessoa porque ela tem algo de bom para me oferecer. Eu preciso do trabalho dela. E a pessoa se aproxima de mim porque eu tenho algo para oferecer a ela. Então o que é isso? É um relacionamento estratégico. Mas qual que é o problema? A gente quer tratar pessoas do círculo de estratégico como íntimo. E a gente começa a falar de problema de casa, a gente começa a falar de sonhos, começamos a falar dos nossos projetos, e aí dá BO. Como Moisés sempre costuma dizer, aí o demônio joga areia na sua farofa, porque você está contando os seus sonhos para quem você não deveria. Então, isso é relacionamentos estratégicos. Quem eram os relacionamentos estratégicos de Jesus? Eram os 500. Quando que eles apareciam? Quando Jesus fazia um milagre, que ele precisava que esse milagre ressoasse. Então ele queria que o milagre fosse contado para muita gente. Então ele sempre realizava os milagres perto de quem? Desses 500. Porque esses 500 eles propagavam que Jesus estava fazendo milagre. Ou esses 500 estavam onde? Na multiplicação dos pães. Porque Jesus precisava que alimentasse 5.000 homens rapidamente. Então era eles quem saíam soltando as notícias. Então, ou seja, esses 500 amigos de Jesus estratégicos, eles eram para fazer com que a voz de Jesus chegasse mais longe. Por isso que eram, então, e eu estou chamando nesta noite, de relacionamento estratégico. Então, são pessoas que estão com você por interesse. No primeiro momento, eles não vão amar você por aquilo que você é. Eles não estão se importando por aquilo que você representa. Eles estão preocupados apenas naquilo que você tem para oferecer. Lógico que eu tenho pessoas na minha vida que começaram comigo como relacionamentos estratégicos, passaram para o grau de relacionamentos necessário e alguns acessaram o meu coração. E hoje fazem parte do meu círculo de amigos íntimos. Mas 95% ou mais não passaram do estágio de relacionamento estratégico. E tem pessoas dentro desse círculo que vão fazer parte da nossa vida por um tempo. Eles vão colaborar por um projeto, mas eles não vão caminhar na sua vida o tempo todo. E a gente precisa entender isso. Deus vai levantar pessoas na minha vida e na sua vida que vão colaborar para que a gente desenvolva algo, um projeto, um sonho, uma realização. Mas depois que a pessoa cumpriu o papel dela na nossa vida, essa pessoa vai tirar. Prova disso Abraão, com Ló. Prova disso Labão. Então assim, Deus colocou por um tempo, e eram familiares, mas eles eram, na verdade, apenas relacionamentos estratégicos. Cumpriram o seu papel e Deus tirou. E nós não vamos poder reter tais pessoas. Ah, Eduardo, mas isso não é ser interesseiro? Não, isso é mundo real. Lembra que eu te disse? No mundo ideal, que é o que Jesus prega, amai-vos uns aos outros, ninguém ama, todo mundo ama, ninguém bloqueia, ninguém humilha, ninguém rejeita, ninguém fala mal. No mundo real, é isso. Então eu estou falando para você de mundo real. Ok? Pode parecer duro, mas é real. Segundo tipo de relacionamento, então, é o necessário. Que Jesus tinha, então, os 12. Quem são os relacionamentos necessários? São as pessoas que talvez também não vão te amar. Mas eles estão ao seu lado porque você oferece para ele algo bom. Eles estão com você por aquilo que você pode oferecer para ele. Prova disso, os 12 apóstolos. Eles não seguiam Jesus porque, Jesus era Deus. Eles não tinham, minha gente, essa concepção de Jesus que nós temos hoje. Vamos entender? Não tinha. Tanto que qual foi a maior decepção dos discípulos de Emaús? Porque achavam que ele seria um rei vingativo, que ele viria com poder, com glória e tomaria Roma com força. A discussão deles, não foi? Várias vezes que Jesus repreendia. Quem será o maior que irá sentar do lado da cadeira do rei quando ele tomar o seu trono?
né? Que chegou lá, Senhor, permitai que um filho meu sente à sua direita e outro à sua esquerda. Então, ou seja, os apóstolos também acompanhavam Jesus, porque eles tinham interesse naquilo que Jesus poderia proporcionar. Mas, porém, nós vamos entender, os relacionamentos necessários, eles, como o próprio nome diz, são necessários. Nós vamos precisar dessas pessoas, porque são essas pessoas que forjam o nosso caráter. São essas pessoas que estão mais perto de nós, que fazem a gente ser melhor. São essas pessoas que vão participar da sua festa de aniversário. São essas pessoas que vão participar do churrasco no final de semana na sua casa. É isso mesmo. São esses amigos aqui, necessários. Quem são os amigos necessários? São pessoas que vão contribuir de alguma maneira para a sua vida, mas não vão ter acesso ao seu coração. Vou te dar um exemplo. Eu, Eduardo, hoje, graças a Deus, eu tenho pregado o Brasil inteiro. E vários retiros pelo Brasil, eu encontro vários e vários amigos de missão. Muita gente. Os pregadores, cantores, essa galera toda que você vê aí pelas mídias. Eu encontro, convivo com eles ali. E, gente, é sensacional a partilha que ocorre nos bastidores dos retiros. Né? A gente ali bate papo, a gente fala da missão, fala dos desafios. Aí eu estive em tal lugar, fulano falou de você. Eu estive em outro lugar, fulano falou bem de você. E como é que é isso, como é que está aquilo? A gente aconselha um outro, ajuda um ao outro. Mas isso não passa de relacionamentos necessários. Mas quando eu preciso de lançar um projeto, eu não ligo para eles pedindo opinião. Quando eu estou angustiado, não é para eles que eu vou ligar pedindo, me ajuda aí, reza por mim, ou então apenas me ouve. Você está me entendendo? Eles são necessários, mas eles não têm acesso ao meu coração. E é isso que você precisa entender. Colocar cada pessoa no seu lugar. E depois, então, nós temos o terceiro círculo de amizades, que são os amigos íntimos. Que quem são os amigos íntimos? Pedro, Tiago e João. E aqui nós vamos entender algumas coisas. Voltando aos relacionamentos necessários. Os relacionamentos necessários, Jesus tinha eles. E Judas traiu. Mas por que Jesus não ficou frustrado? Jesus não ficou lamentando com Judas. O que Jesus falou para ele? Amigo, por que viestes? A que viestes? Realizar um negócio? E Judas chega e fala, salve mestre. E Jesus falou, beleza, toca a vida, querido. Vai, pega as suas moedas de prata e vai ser feliz. Por quê? Jesus sabia qual era o lugar de Judas. Judas era necessário, mas não era íntimo. Jesus não contava os segredos para Judas. Judas fazia parte do círculo, mas ele não tinha acesso ao coração de Jesus. Se fosse eu e você, talvez a gente ficaria até hoje, né? Eu sofro tanto. É tudo culpa do Judas que me traiu. Como eu sofro. Faz 20 anos que o Judas me traiu e eu sofro. Porque a gente não separa as coisas, tá me entendendo? Ou então assim, vou bloquear Judas. Espera aí, Instagram, Judas Iscariotes. Pum, bloqueado. Não vai mais me seguir, não vai mais me ver. Não é isso? Ou então a gente sai difamando Judas pelas redes sociais. Por quê? A gente não sabe a diferença de um do outro. Jesus não ligou. Porque Jesus sabia que Judas não fazia parte do grupo íntimo. Que quem tinha acesso ao coração de Jesus era Tiago, Pedro e João. Esses três eram que estavam com Jesus na transfiguração. Esses três era quem estava com Jesus no Getsemane. Esses três foi quem participavam dos momentos mais íntimos com Jesus. Era João quem reclinava a cabeça no peito de Jesus. Eduardo, mas Pedro também negou. E Pedro era íntimo? Sim, porque os amigos íntimos também não são perfeitos. Nós precisamos entender que os amigos, estejam eles no grau de estratégicos, estejam eles nos graus de necessários ou de íntimos, eles podem falhar porque são seres humanos. E por isso você já precisa entender algo nesta noite. Se pessoas te feriram, pessoas também serão um canal da sua cura. Nós precisamos entender. Talvez pessoas te traíram, pessoas te magoaram, pessoas te rejeitaram, pessoas te humilharam, pessoas jogaram o seu nome na lama, pessoas contaram os seus sonhos e projetos para os outros, pessoas te sacanearam, mas pessoas também serão a nossa fonte de cura. Eu e você precisamos de pessoas a todo momento. É difícil lidar com gente? Sim. É terrível lidar com o ser humano? Sim. Mas tudo na nossa vida precisamos de pessoas. Não tem jeito. Por isso nós precisamos entender como é que eu coloco as pessoas, cada um no seu grupo. Mas qual que é o problema? A gente quer contar
A gente quer fazer negócios com quem é amigo íntimo, só porque eu confio demais nele. Mas não é, ele é íntimo, ele não é para fazer negócio. E eu quero contar segredo para quem é relacionamento estratégico. Tá me entendendo? Os íntimos são aqueles que te amam por aquilo que você é. Os amigos íntimos é aqueles que você vai contar numa palma de uma mão e talvez vai sobrar dedos. Amigos íntimos é aqueles que vão sentar na mesa da sua casa para partilhar da sua mesa e da sua refeição com você. Amigos íntimos é aqueles que não querem saber se você acertou, se você errou. Eles te amam por aquilo que você é, não por aquilo que você pode oferecer para eles. E quando a gente consegue entender isso, isso é libertador. A gente se impõe como pessoas. A gente estabelece o padrão das pessoas. E aí, a gente não espera mais de amigos estratégicos uma expectativa grande, porque a gente sabe que eles são apenas estratégicos. A gente vai se decepcionar? Vai, mesmo assim vai. Mas a gente não vai esperar muito. Nós não vamos esperar dos amigos necessários grandes realizações, porque eles são apenas necessários. E os amigos íntimos é aqueles que moram aqui. É aqueles que querem saber do Eduardo apenas por querer saber do Eduardo. É aqueles que respeitam quem você é. É aqueles que respeitam a sua história. É aqueles que respeitam o não que você diz. Porque dizer não, gente, é libertador e é necessário. A agenda dos outros nunca pode estar acima da sua. O compromisso dos outros nunca pode estar acima do seu. A família dos outros nunca pode estar acima da sua. Os sonhos dos outros não podem estar acima dos seus. O dia que eu e você abrimos mão dos nossos sonhos para sonhar os sonhos dos outros, nós já morremos como pessoas. Por isso, nós precisamos estabelecer cada grau de amizade no seu quadrado, no seu círculo, e não misturar as coisas. E além disso, é preciso que nós tenhamos muito claro os nossos valores, os nossos princípios e os nossos limites. E entenda o que eu vou dizer. Nada, nem ninguém pode ultrapassar essas três coisas. Se ultrapassar, me desculpa, não serve para ser seu amigo. Não serve. Se as pessoas não respeitam os seus valores, os seus princípios e os seus limites, não servem para estar perto de você. Se as pessoas não entendem os não que você diz, para te preservar muitas vezes, me desculpa, essas pessoas não merecem para estar na sua vida. E quem é que vai impor isso? É você, sou eu. É eu quem imponho quem tem acesso ao meu coração. É eu quem estabeleço quem tem acesso à minha vida. Muitas pessoas me cercam, mas eu tenho pessoas que são estratégicas, que eu tenho, que são, vamos dizer, negócios com as pessoas, que me ajudam a desenvolver quem é Eduardo Oliveira. Eu tenho pessoas que são necessárias na minha vida, que são as pessoas que estão mais perto de mim, que me ajudam a ser melhor, que me ajudam a ser santo, que me ajudam no meu processo de santificação. E eu tenho amigos íntimos, que, como eu disse, eu conto na palma de uma mão e sobra dedos, que são pessoas que acessam o meu coração, que é para quem eu conto os meus sonhos, os meus projetos, o que eu vou fazer, os meus passos. E entenda, para ter amigo íntimo, tem que ter o dar e o receber. A pessoa não pode ser íntima sua por imposição, mas sim porque ela conquistou o seu coração. Quanto menos expectativa, menos decepções. Reconheça o seu valor. Reconheça suas qualidades. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Quais são os seus limites? Não permita que nada ultrapasse isso. Sabe, minha gente, eu vivi durante muito tempo essa bagunça dos meus relacionamentos. E tive consequências drásticas nisso. Contarei um pouco mais amanhã. E tive consequências danosas para a minha vida espiritual, emocional, sentimental, tudo. Mas a gente precisa saber estabelecer os nossos limites, não ultrapassando e colocando coisas em desordem na nossa vida. É preciso que a gente tenha ordem. E as pessoas que estão à nossa volta precisam respeitar essa ordem. Mas quem impõe, como eu volto a dizer, é apenas eu e você. Não espere que ninguém vai respeitar os seus limites, porque não vão, se você não se impor. As pessoas não vão respeitar os seus valores se você não impor. Claro, deixando claro, estamos falando de amizades. Não estou falando de casamento e não estou falando de família, ok? Eu estou falando de relacionamentos que eu gosto de chamar de relacionamento interpessoal. É entre pessoas, de fora. Então, não estou falando de família e não estou falando de casal. Eu estou falando de relacionamentos profissional,
de relacionamentos no trabalho, na escola, na igreja, nas comunidades, nos grupos, nas pastorais. É disso que eu estou falando e você está me entendendo. Nós precisamos nos ter muito claro isso dentro de nós. Valores, princípios e limites. Outra coisa, não terceirize a sua felicidade. A sua felicidade não está na mão dos outros. A sua felicidade depende de você. Quantas pessoas eu tenho atendido pelo meu Instagram que abriram mão das suas próprias vidas para viver em função dos outros. E isso, além de mórbido, é castrador. Pessoas que perderam sonhos, pessoas que perderam brilho, pessoas que perderam encanto. Quantas pessoas, me desculpe o que eu vou dizer, mas é real. Eu tenho atendido pessoas que estão dentro de comunidades mortas, porque perderam os seus sonhos pessoais, deixaram de sonhar, e passaram a viver apenas o sonho da comunidade. Está errado! Deus não mata os seus sonhos em detrimento de outro. Quem te chamou te conhece. Eu atendo gente de 20 anos de vida consagrada que está morto. E quando eu pergunto quais são os seus sonhos, a pessoa não sabe me dizer. Nós precisamos saber os nossos valores, os nossos princípios, os nossos limites. E nada pode ultrapassá-los. Nada pode ultrapassá-los. Chama o seu fundador, o seu diretor vocacional, o seu orientador e converse, esclareça quais são os teus sonhos pessoais, o que você está abrindo mão em detrimento de função dos outros. Viver a vida dos outros é castrador, é mórbido, está errado. Deus nos chamou como seres únicos e precisamos retomar isso muito claro. Selecione as suas amizades. Tenha do seu lado pessoas que valorizem quem você é. Tenha pessoas que reconheçam o seu valor. Que bom que você fez, muito obrigado. Ninguém é obrigado a fazer nada pelo outro. Ninguém é obrigado a responder às expectativas de ninguém. Tenha do seu lado pessoas que honram da mesma maneira que você os honra. Tenha do seu lado pessoas que têm o mesmo carinho por você. Nós precisamos entender isso. E volto a dizer, menos expectativa, menos decepção. Cuidado, 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 para você não se decepcionar por esperar demais de quem não pode oferecer. E volto a dizer, tem pessoas na nossa vida que vão caminhar por alguns capítulos da nossa história, mas não vão estar no livro todo. E é preciso deixar ir. É preciso páginas serem viradas, capítulos serem encerrados, mas a sua história precisa ser escrita. Não pare, não pare. Eu quero finalizar a minha pregação, eu acho que você entendeu, com um post que eu fiz agora à noite. Nós passamos o dia todo em retiro na fazenda, e eu fiz um post no meu Instagram. Se você me segue, depois vai lá e confere, eduardo.oliveira.ofc. O post diz bem assim: quanto menos expectativa, menos decepção. Não gaste energia cobrando aquilo que alguns não têm para dar. Reciprocidade não se cobra. Amor não se força. Atenção não se exige. Conexão não surge por vontade própria. Tudo que é recíproco, espontâneo e feito de coração é prazeroso. Lembre-se que a expectativa no lugar errado que gera decepção. Não cobre reciprocidade. Existe uma grande verdade sobre nós. Nossa intensidade não aprendeu a funcionar sem reciprocidade. E é aí que nos perdemos. Queremos que as pessoas vivam na mesma frequência que nós. Aprenda. Nada forçado vale a pena. Nenhuma conexão, nenhum sentimento, nenhum gesto, nenhuma conversa. Tudo que vem acompanhado de cobrança não é aquilo que realmente merecemos. Nós precisamos de espontaneidade e leveza. Merecemos reciprocidade, mas se ela não vir, precisamos decidir entre seguir fazendo, porque o que fazemos tem a ver com aquilo que somos, a nossa essência, e não fazer porque esperamos algo em troca. Ninguém é obrigado a ser recíproco.
Ninguém é obrigado a gostar de você do mesmo jeito que você gosta, nem sentir o mesmo, nem querer o mesmo. Ninguém é obrigado a corresponder, a retribuir, a devolver. Quanto antes você entender isso, melhor. Não faça da sua vida uma liquidação. Não mendigue amor. Não rasteje por atenção. Não bajule. Não force relacionamentos. Não esmole por reciprocidade. Quando você descobrir o seu real valor e entender o que é amor próprio, você deixará de dar tantos descontos por aí. Que a gente não precisa aprender na dor que o amor tem que ser leve, que nada forçado vale a pena, que o que é recíproco não precisa ser cobrado, que o que é para ser sempre flui e que a única coisa que devemos fazer é a nossa parte. Quanto menos expectativa, menos decepção. Grava isso no seu coração. Amigos estratégicos, amigos necessários, amigos íntimos. E o seu maior amigo, Jesus Cristo, foi aquele que disse: eu vos chamei amigos. Esse não te abandona, esse não te julga, esse não te aponta o dedo, e ele está sempre do seu lado. E eu finalizo com a frase de Antônio de Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, onde ele diz: é loucura odiar todas as rosas, porque uma te espetou. Pessoas te feriram, mas pessoas também serão a sua cura. Que você saiba ter muito claro os seus valores, seus princípios e os seus limites, colocando cada pessoa no seu estágio necessário da amizade que elas são. Menos expectativa, menos decepção. Que Deus te abençoe.